Hora de imposto, porque o Ministério da Fazenda vai promover uma volta progressiva dos impostos federais sobre a gasolina, o etanol, o querosene de aviação e o GNV, o gás natural veicular. No começo do ano, o governo Lula editou uma medida provisória que zerou o PIS, COFINS e a CID sobre os combustíveis. Vamos relembrar essa MP? Ela diz o seguinte, põe na cartela para a gente ver o que diz esta medida provisória. Pronto. Primeiro ponto, ela zerou os impostos federais, PIS, COFINS e CID, sobre gasolina, etanol, querosene de aviação e GNV, até 28 de fevereiro, também conhecido como amanhã. E zerou os impostos federais sobre o diesel, o gás de cozinha, até 31 de dezembro de 2023. Então, os impostos federais sobre o diesel, sobre o gás de cozinha, aqueles que têm impacto direto na inflação, no custo de vida das famílias, esse está congelado até dezembro. O que há agora de novidade diz respeito a gasolina, etanol, querosene de aviação e GNV, que amanhã vence o prazo desta MP. A volta da cobrança dos impostos sobre a gasolina, etanol, querosene e o GNV não vai ser integral. Não vai voltar ao patamar de antes, a partir do mês de março. A proposta é que a tributação seja feita em etapas, de forma gradativa, majoritariamente sobre combustíveis fósseis, como a gasolina. Os biocombustíveis, o etanol, terão uma alíquota menor. Com isso, o governo pretende manter a arrecadação de quase 29 bilhões de reais prevista, esse montante que foi garantido pelo ministro Fernando Haddad ainda em janeiro, ao defender a redução do déficit público e uma nova política fiscal. Essas novas alíquotas sobre os combustíveis ainda serão anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A proposta tem 3 princípios. Vamos ver na cartela? Ele traz os princípios que serão levados em conta para a definição da nova alíquota da gasolina e do etanol. Primeiro, sustentabilidade ambiental, uma tributação maior sobre combustíveis fósseis, aí entra a gasolina. O impacto social, penalizando menos o consumidor, medindo os impactos da inflação, e o princípio econômico, que é a garantia da arrecadação desses recursos, 28,9 bilhões neste ano de 2023, para manter o equilíbrio fiscal do país. Kátia? Olha, Ananias, quando esses impostos foram retirados, e foi uma forma e uma resposta do governo Bolsonaro, teve muita reclamação, teve muita argumentação de que isso faria aí a arrecadação cair, mas o presidente deu uma resposta para, inclusive essa resposta do governo federal impulsionou e gerou aí as respostas estaduais, que no fim das contas terminou com ali a queda do ICMS. Esse retorno, eu creio que independente de qualquer eleito, se Lula ou Bolsonaro, lá em outubro passado, ele era inevitável. A forma é que aí a gente podia ter uma forma diferente, porque esse dinheiro ele está fazendo falta, sim, nas contas e para a União. E aí agora resta saber se essa forma adotada, né, pelo governo do PT vai realmente ter esse controle de impactos. Eu acho pouco provável, é um mercado aí que tem muita força, se regula os próprios donos dos postos de combustíveis e etc. O consumidor, aquele que é proprietário do veículo e tudo, porque a gente não tem outro transporte, né? Sim. Tudo que se consome no país é transportado por via terrestre, então tem sempre o impacto. É por isso que no caso do diesel, a alíquota permanece vai ficar zerada, né? Para não e ter aí, esse impacto direto no transporte de alimentos, de mercadorias. É esse controle aí inflação. que a gente vai estabelecer a diferença. Mas o que eu quero dizer é que, independente de quem tivesse ganho a eleição, isso aí
seria voltar atrás. Tinha uma bomba armada, né? A forma de desarmá-la é que ia ser diferente. Vamos Amadeu, acompanhar. e com a situação do dólar que a gente está vendo hoje, até porque a paridade com o preço internacional continua. Isso ainda vai ser discutido. É o ponto. Mas com a situação do dólar que a gente está vendo hoje, de queda, a gente pode até ver que esses impactos talvez nem surtam os efeitos de aumentar o preço, que chegue a um impacto muito grande, como a gente viu no segundo semestre do ano passado, que aquilo ali foi um absurdo. E talvez esse que tenha motivado o presidente a autorizar a reoneração. Sim. O dólar que não está tão alto. Sim. E aí, quer dizer, porque o governo, a sensibilidade do governo é a pressão popular, é a medição da taxa de aprovação. E gasolina, especialmente a classe média, é um termômetro muito rápido. Aumentou, aí imediatamente começa a falar mal de governo. Aumentou gasolina, né? E como esse aumento, como você disse, como o dólar está estável, até em viés de queda, isso não vai ser sentido tão intensamente. O governo calcula que o impacto na taxa de aprovação do presidente Lula não será tão grande com essa reoneração dada. E acho fundamental que se mantenha para o diesel e para o gás de cozinha, né? Que afinal esse sim é impacto direto na população mais carente. E se você olha e acompanha também o mercado internacional, o óleo bruto, Ravena, ele também está nesse viés de queda, ou seja, há esse cenário de controle do dólar no país, no mercado internacional, o óleo bruto em queda, que faz com que uma volta de um imposto desse tenha um impacto bem menor. Quando a gente viu o ápice dessa crise no segundo semestre do ano passado, estava beirando ali os R$10 o preço do combustível. Então, é um cenário que não irá se repetir, já que é uma volta de uma aplicação do imposto de forma gradual, não se volta ao patamar de anteriormente, são alíquotas que são diferentes e, além disso, tem todo esse cenário de dólar sob controle e de preço do óleo bruto do petróleo no nível internacional em queda. Inclusive, quando a gente se refere ao consumidor final, aquelas pessoas de baixa renda e também até de classe média, elas aí se tornam até mais blindadas sobre um estranho fenômeno que acontece nos postos de gasolina, daqueles que você anda por vários e vários postos e termina encontrando aí os preços altos e tabelados ali de forma igual em todos os postos, que é o popular cartel. Termina dificultando o acontecimento do cartel. Então, nada mais justo que, em termos de imposto consumidor final, quem pode menos paga menos, quem pode mais paga mais. Então, é uma reafirmação de que o governo realmente está aí olhando para quem ganha menos, para que o imposto não possa pesar no bolso e oportunize aí essas famílias de baixa renda a poder realmente rodar, poder ter o seu transporte, colocar a gasolina na sua moto e também desafogar a questão dos transportes, que inclusive Teresina vive também a questão do problema de transporte urbano. Tá aí. Vamos acompanhar, trazer para você. Não é para passar dos 70 centavos, né? A estimativa na gasolina. A estimativa é de que o valor não ultrapasse 70 centavos, o valor de reajuste, né? No litro. A média nacional. Vamos ver aí se vai ficar nisso mesmo. Acredito até em menos, por conta desses vários fatores que a gente já trouxe aqui, né? Vamos acompanhar para trazer para você. Inclusive, amanhã a expectativa dessa edição da medida provisória, com as alíquotas certinho para a gente detalhar por aqui. Agora eu estou curioso, Amadeu. Nessa o Haddad venceu, não é? Pois é. Uma meia vitória. Uma meia vitória. Eu até coloquei na escalada porque houve um meio Porque a MP do Bolsonaro acabou dia 31. Sim. Na verdade. Não, ela foi prorrogada pelos 2 meses para se discutir um caminho, uma solução.
Agora, passados 2 meses, o governo não retorna para a MP do Bolsonaro, de desoneração completa dos combustíveis, mas também não volta a aplicar o percentual que era aplicado antes. Então ficou no meio termo ali, o meio lá, nem entre cá. a pressão da classe econômica, do grupo econômico do governo e a pressão do grupo político, justamente pensando na reação. Porque o presidente Lula foi eleito dentro de uma margem apertada na eleição. Nos primeiras semanas, nos primeiros meses do governo, houve uma avaliação positiva, uma melhora na sua avaliação no país, por conta das ações tomadas no enfrentamento de problemas no país. Agora não tem essa gordura toda para queimar junto à população. Ainda mais Está agora no construindo um governo ainda, né?